Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a segunda parte da nossa lição 10, Ao Pé do Fogo. Convido vocês então a acompanhar-me na leitura. Vejam então na linha 7 da lição 10 o que está escrito. Alá o petimbune, os homens fumarão. Vejam aí o verbo petimbu. Petimbu significa então literalmente ingerir petima. Petima é o tabaco. Petimbu, fumar. É daí que vem a palavra petimbabo para o português. Petimbabo, que se origina do tupi antigo, petimbuawa, quer dizer lugar de fumar, que é o cachimbo, não é? Petimbabo. Essa palavra petimbabo, ela origina outras palavras em português. Catimbau, catimbó, certo? Daí de catimbó nós temos catimbozeiro. Catimbozeiro é a mesma coisa que macumbeiro. Catimbozeiro, pessoa que faz rituais ameríndios, rituais africanos, certo? Então é o catimbozeiro. Muito bem, frase seguinte. Cunhã mandubi o une. As mulheres comerão amendoim. Vocês sabem que em algumas partes do Brasil não se fala amendoim? Fala-se mandubi, mandubi, certo? A palavra tupi origina então um termo em português que é usado mais que a palavra amendoim em algumas partes do Brasil, somente no Nordeste. Mandubi. Muito bem, vejam a linha 8. Ereu potarpe mandubi pindoso. Ereu potarpe, queres comer amendoins? Pindobuçu. Aí ele diz assim, ani, inda uixuene. Não, não os comerei. Vejam a negativa, então, do futuro. Colocamos xué depois do i, o sufixo i. Carupi aguatapotarene. Pela mata quererei andar. Vocês se lembram, então, dos substantivos com prefixos de relação? T, R, S. Vocês se lembram dos adjetivos com prefixos de relação? R e S? Pois é, existem também posposições com prefixos de relação. E vocês vão ver agora algumas delas. Então, algumas posposições também recebem esses prefixos R e S. Vejam aí a posposição upi. Ela vai então receber R depois de um substantivo. Nhorupi aguatá. Caminhei pelo campo. Agora, ela recebe S se nós estivermos aí substituindo um substantivo, né? Um pronome. Então vejam, supi aguatá. Caminhei por ele. Nós não vamos dizer irupi, vamos dizer supi. Então, os prefixos de relação, eles vêm também com algumas posposições. Outra posposição que faz isso é a posposição esse. Vejam lá então, ó. Aimongetande rece. Conversei a respeito de ti. Agora, se eu disser assim, conversei a respeito de Pedro, aimongetá Pedro rece. Mesma coisa. Se eu quiser substituir Pedro por um pronome, não vai ser i, vai ser s. Entenderam? Então, aimongetá se. Conversei a respeito dele. Então, são poucas posposições que fazem isso. Nós vimos duas delas
duas das mais importantes. Rupi, que quer dizer então por, né, de acordo com, ao longo de, e a posposição recé, que significa por causa de, a respeito de, certo? Tem mais alguns significados, mas os mais importantes são esses. Vejam aí agora na linha 10. Itororom me assopotar. Quero ir para a bica d'água. Itororoma, quando nós usamos o P depois de um ma, o que acontece? O ma cai, nasaliza a sílaba anterior, e aí nós vamos ter me em vez de P. Itororom me, para a bica d'água. Muito bem. Linha 11. Oguatá ipi, começa a andar. Kunumim tatu yukaramareseca apeossó. O menino vai para a mata para matar um tatu. Nós podemos usar o recé para expressar uma finalidade em tupi. O menino, literalmente está escrito assim, ó, o menino tatu yukaramarecé, para a futura matança, para o futuro matar de um tatu, para a mata vai. Entenderam? Então o recé pode ser usado também para indicar uma finalidade em tupi. A mãe de Pindobuçu diz para seu marido: Maracanã onhengpi. Um Maracanã começou a piar. Vejam então aí o Maracanã. É um passarinho, né? É um periquito, dá nome a um estádio de futebol do Rio de Janeiro. Aí o marido diz assim, em resposta: Indá Maracanã ruan, canindé-te. Não é um Maracanã, mas um canindé. Vejam, quando nós negamos um predicado que é um substantivo, certo? Nós não vamos usar na e i. Nós vamos usar na ou indá e ruan. Por exemplo, se eu disser assim, não é o Maracanã que começou a piar, nós estamos negando aí o sujeito do verbo. Não estamos negando o predicado, não estamos negando o verbo, estamos negando o sujeito. Não é o Maracanã. Então eu digo, da Maracanã ruan, onhengpi. Se eu disser assim, Pedro é padre, Pedro abaré, se eu quiser negar isso aí, eu vou dizer, Pedro Ndá abaré ruan, ou Ndá abaré ruan Pedro, certo? Então, sempre que eu negar alguma coisa que não seja o verbo da oração, eu uso ruan em vez de i. Vejam aí, ó. Abaré ossó tupanokpe. O padre vai à igreja. Se eu negar o verbo, eu vou dizer abaré nossói tupanokpe, certo? Agora, e se eu negar o sujeito? Não é o padre que vai para a igreja, não é o padre. Aí então eu não vou usar mais o i. Eu vou usar ruan, certo? Eu só uso o sufixo i para negar verbo ou para negar predicado nominal. Agora, para negar outras partes da oração, que sejam substantivos, adjuntos adverbiais, certo? Partículas, nós não usamos mais o i, tá? Então não é o padre que vai para a igreja. Como é que fica? Na abareruan ossó tupanokpe, certo? E se eu quiser dizer, não é a igreja que o padre vai, eu estou negando agora aí, não é?
o adjunto adverbial. Não é a igreja que o padre vai, nós estamos negando aí uma circunstância, né? Na Tupaoc Peruan Abaré Ossó. Não é a igreja que o padre vai. Na Tupaoc Peruan. Entenderam? Só se usa sufixo i para negar o verbo. Pois é, vejam aí na linha 13 da lição. Pindobuçu onhanepi. Pindobuçu começa a correr. O siric tuyuca pupenhé. Escorrega dentro do tijuco, do lamaçal. Literalmente da água podre, né? Vejam aí o verbo siric. Siric quer dizer deslizar, escorregar. Daí que vem Itapecirica, pedra achatada, escorregadia, certo? Eu não falei lá em cima sobre o canindé, que apareceu na frase anterior. Canindé também é uma ave muito bonita do Brasil e muito assim apreciada pelos índios, antigos índios da costa, o canindé, certo? Continuando então, na linha 14. Xesigué taquaxetiba pupé curupira sepiac. Ó minha mãe, vi o curupira dentro do taquaral. Taquaquecetuba. Vocês conhecem, percebem aí o nome de um lugar, um município de São Paulo, né? Itaquaquecetuba, certo? O nome original é Taquaquecetuba, ajuntamento de bambu faca. Os índios, antes de conhecerem os metais, cortavam com esse bambu aí. Usavam as fibras do bambu, da taquara, né, para cortar. Faziam uma faca com isso, né? Muito bem. Aí, na linha 15. Ndaquere chue corine, não dormirei hoje. Chema enduar sesene, lembrar-me-ei dele. Então vejam aí. Se eu disser assim, lembrar-me-ei do curupira, chema enduar curupira resene. Muito bem. Vejam aí então, na linha 15, Indaquere chue corine, não dormirei hoje. Chema enduar sesene, lembrar-me-ei dele. Chema enduar sesé. Vejam aí, se eu quiser dizer eu me lembrarei do curupira, aí então eu uso R como prefixo de relação. Chema enduar curupira resene. Agora, eu me lembrarei dele, aí nós vamos trocar o R pelo S. Então lembrem-se, posposição resé, sesé, rupi, supi, elas fazem isso, tá bem? Pois nós temos mais umas posposições, são poucas, vocês podem ver no livro aí, essas posposições que recebem prefixo de relação. Vamos então para a linha 16. Curupira xerobá oi petec. O curupira esbofeteou meu rosto. Petec é fazer isso, ó, bater com alguma coisa chata, com a mão, bater com o pé, alguma coisa plana, né? Uma coisa chata. Já soque é bater com alguma coisa fechada, né? Alguma coisa que não é plana. Vejam lá, daí que nós temos então a peteca no português. Peteca é aquele brinquedo que nós espalmamos, né? A peteca, do verbo petec. Linha 17. Pindobuçu o membira oi possanong. A mãe de Pindobuçu medicou seu filho. Vejam aí o verbo
Possanong. Possanong quer dizer por remédio. Nong é colocar, por. E possanga é remédio. Puçanga. Então a palavra poçanga deu em português puçanga. O remédio, uma mesinha, uma beberagem, né? Um feitiço, tudo que é feito assim para curar, para devolver a saúde de alguém, certo? E de forma assim caseira, né? Então pode ser uma poção. Isso aí era muito usado pelos índios, né? Os índios usavam muito poçangas, puçangas para a cura dos seus doentes, somente aqueles chamados de pajés, certo? É daí que vem então puçanguara em português, que quer dizer curandeiro, um puçanguara, certo? Que vem do tupi puçanguiara, de poçanga mais yara, o que domina, o que tem, o que porta remédios. Puçanguara. Muito bem, então. Vamos terminando esta lição agora lendo a linha 18. Ikaete. Ele está muito sujo. Pindobuçu curupirarese ima enduarene. Pindobuçu vai lembrar-se do Curupira. Como é que eu diria agora? Pindobuçu vai lembrar-se dele. Pindobuçu sessé ima enduarene. Certo? Muito bem. Então ficamos hoje por aqui. Encerramos então a lição 10. Peço a todos que façam os exercícios do livro que estão aí na lição e que os confiram no gabarito que está na nossa página na internet www.tupi.fflch.usp.br. A todos então, um grande abraço.